A mulher no lago. Há um lago onde meu irmão e eu costumávamos pescar. Usávamos iscas vivas, geralmente grilos ou minhocas, e pegávamos muitos peixes. Era um momento divertido. E algumas dessas primeiras memórias são a razão de eu ter sido um pescador apaixonado durante boa parte da vida. O lago não era o ponto de pesca mais popular, mesmo estando bem abastecido, pelo que me lembro. Acho que a maioria dos moradores achava inconveniente e de difícil acesso, a menos que você estivesse disposto a caminhar um pouco pela mata. Algo que meu irmão e eu sempre estávamos prontos a fazer. O isolamento era, na verdade, uma das coisas que eu mais gostava. Quase como se estivesse compartilhando uma atividade privada que nem todos teriam a chance de vivenciar. Todo mundo sabe que a melhor pesca no lago acontece nos períodos de pouca luz, ou seja, de madrugada ou ao entardecer. É mais comum acordar ao amanhecer e sair cedo, mas meu irmão e eu criamos o hábito de ir mais tarde no dia e ficar até o anoitecer. Era nosso substituto para o que a maioria dos adolescentes fazia nas noites de fim de semana, provavelmente indo a festas e coisas do tipo. Era uma sexta-feira à noite, e tudo estava indo conforme o planejado. Chegamos ao lago justamente quando o sol começava a se pôr, e quando terminamos de preparar nossas iscas, o sol já se escondia. Estávamos posicionados na margem do lago, sobre uma pequena formação rochosa que fornecia uma superfície confortável para nós e todo o nosso equipamento extra. Algo que já havíamos feito centenas de vezes. Enquanto pescávamos, algo chamou minha atenção do outro lado do lago. Havia movimento na água, e a julgar pelas ondulações, me surpreendi por ter demorado tanto tempo para notar. Apontei para meu irmão e ambos encaramos com intensidade, confusos, imaginando o que poderia estar causando aquilo. Vale notar que este lago era consideravelmente grande e, somado à baixa visibilidade, não era como se desse para ver claramente até o outro lado. Mas então, enquanto observávamos as ondulações na água, algo aconteceu que eu nunca teria esperado, nem mesmo nos meus sonhos mais loucos. Uma massa escura começou a emergir da água exatamente onde as ondulações estavam. E conforme surgia, a suposição de que fosse um peixe grande foi imediatamente descartada. Não era um peixe. Era grande demais e ereto demais. A única explicação possível era uma pessoa. Pense no quão estranho isso já é por si só. Não apenas havia uma pessoa literalmente dentro de um lago particular após o pôr do sol, como ela acabara de emergir de abaixo da superfície. E não apenas isso. Ela deve ter ficado submersa por um bom tempo, caso contrário teríamos notado antes. Era assustador o suficiente para acelerar meu coração e senti uma vontade irresistível de ir embora. Meu irmão não quis, porém, dizendo que havíamos acabado de chegar e que a pessoa no lago estava longe demais para nos afetar de alguma forma. Pensei que ele não estava errado. Então, passamos os minutos seguintes observando a pessoa no lago, tentando racionalizar a cena. Ela balançava de um lado para o outro, quase hipnoticamente. Seus movimentos não eram bruscos ou desconexos, mas fluidos, como se estivesse comandando a água ao seu redor, em vez de apenas cortá-la. Nossas varas de pescar foram praticamente ignoradas, jogadas de lado enquanto nós dois mantivemos a atenção fixa na visão estranha do outro lado do lago. Ela estava pescando? Não. Isso parecia ridículo. Pescar debaixo d'água? Nunca ouvi falar. Meu irmão sugeriu que talvez fosse alguém nadando, o que era plausível, até que toquei a superfície do lago com a mão e puxei instantaneamente. Estava tão fria. Seria preciso estar louco para gostar de nadar em temperaturas tão baixas. Com pouco mais a fazer além de ignorá-la e continuar pescando, saí do transe e incentivei meu irmão a fazer o mesmo. Mas quando olhei para ele, percebi que ele estava muito mais absorto ou muito mais assustado do que eu. Talvez ambos. Em vez de seguir meu conselho, ele ficou parado,
lábios levemente entreabertos, olhos fixos no lago. Nem mesmo segurava mais sua vara. Chamei seu nome algumas vezes, frustrado, até que ele finalmente desviou o olhar, pegou a vara de volta e, com um ligeiro tremor na mão, pediu desculpas. E nós dois tentamos voltar a pescar. No entanto, era bem claro que nossa atenção estava em outro lugar. Não estava certo do que esperava que acontecesse. Acho que pensei que a pessoa eventualmente sairia do lago ou nos notaria, ou faria algo além de apenas ficar ali parada. Depois de alguns minutos lançando e recolhendo a linha sem foco, meu irmão tocou meu ombro e disse: "Olha." Voltei a olhar para o lago e, bem a tempo, vi a pessoa submergir novamente, desaparecendo abaixo da superfície. Fiquei encarando o ponto onde ela estivera, esperando que reaparecesse a qualquer momento, mas ela não o fez. Um minuto passou, depois outro. Então percebi que meu irmão tinha o celular na mão, com um cronômetro rodando. Quando passou de 2 minutos, fiquei cada vez mais impressionado com o tempo que ela estava prendendo a respiração. Meu irmão sugeriu que talvez fosse alguém treinando, e eu quase ri da ideia de uma mergulhadora olímpica testando sua capacidade pulmonar, ali mesmo, num lago frio, no meio do nada, após o pôr do sol. De repente, a ideia não pareceu mais tão engraçada, e eu comecei a arrumar minhas coisas dizendo ao meu irmão que iríamos embora. Mas ele me impediu, dizendo que queria ver por quanto tempo ela conseguia prender a respiração. Eu disse que sim, mas continuei juntando nossas coisas. A necessidade de ir embora voltava a me invadir. Antes de completar 3 minutos, notei ondulações na água novamente. Só que desta vez muito mais perto, cerca de 1/5 da distância de onde estava antes. A constatação de que essa pessoa não só prendeu a respiração por quase 3 minutos, mas o fez enquanto nadava num lago gelado, foi o suficiente para eu levantar a voz para o meu irmão. Desta vez ele não discutiu, e nós dois nos levantamos, nos preparando para sair, mas ainda não conseguíamos ir. A curiosidade era forte demais. Meu irmão e eu observamos enquanto a pessoa começava a emergir novamente, e desta vez podíamos vê-la claramente. Para minha completa surpresa, era uma mulher, não um homem como eu imaginara. Ela tinha cabelos longos e castanhos e usava um maiô de cor verde escuro. E havia mais uma coisa que preciso mencionar. Ela era bonita. Não parecia muito mais velha que nós. Talvez 1 ano ou 2, se eu tivesse que adivinhar. Assim que a vi, me senti instantaneamente menos intimidado, menos assustado. E também comecei a pensar que talvez meu irmão e eu tivéssemos sido precipitados em querer ir embora. Nós dois ainda estávamos congelados no lugar, mas foi ela quem quebrou o silêncio. Ela lançou um sorriso sedutor e disse: "Oi", como se estivesse tentando ser brincalhona e fofa, como se não tivesse acabado de prender a respiração por 3 minutos enquanto nadava num lago gelado no meio do nada após o pôr do sol. Ela definitivamente era uma nadadora forte. Isso era óbvio pela forma como se movia. Parecia tão à vontade na água quanto a maioria das pessoas em terra firme. Eu estava pasmado, demasiado perplexo para falar, mas meu irmão soltou a pergunta que eu estava morrendo para fazer. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e eu tive que me lembrar que ela estava agindo de forma insana, apesar de parecer inofensiva. Ela inclinou a cabeça para trás e disse que estava nadando. Meu irmão respondeu: "Bem, sim, obviamente", e perguntou se ela estava treinando para alguma coisa. Ela nos deu outro sorriso provocante e disse algo como "mais ou menos". Então nadou um pouco mais próximo de nós. Em seguida, ela realmente nos perguntou se queríamos nos juntar a ela. Um completo absurdo. Falei pela primeira vez, perguntando se ela estava louca e dizendo que a água estava congelante. Ela riu e nos chamou de fracos, dizendo que nos acostumaríamos com a temperatura logo. Meu irmão disse que não, e ela começou a nos olhar com o dedo na boca, como se estivesse pensando. Não sei se foi sua atitude ousada ou o olhar gelado nos olhos dela, mas o meu alarme interno disparou e fiquei assustado novamente.
Havia tantas coisas que eu queria perguntar. Quem era ela? Estava sozinha? Há quanto tempo estava ali? Morava perto? Mas não perguntei. Em vez disso, apenas agarrei o ombro do meu irmão e disse à garota bonita que estávamos indo embora. Não sei o que esperava que ela fizesse, mas definitivamente não esperava que ela começasse a gritar. Ela gritou, "Não!", o mais alto que podia, e dei um passo para trás em puro choque. Meu irmão e eu nos certificamos de não estar deixando nada para trás e começamos a correr para longe do lago. Ela continuou gritando atrás de nós, pedindo para voltarmos e entrarmos na água. Como se isso não fosse assustador o suficiente, em certo ponto ela simplesmente começou a gritar, sem palavras, justamente gritos. Parecia alguém sendo esfaqueado. Ainda conseguia ouvi-la atrás de nós quando estávamos no meio do caminho para o carro. Parte de mim esperava que ela saísse da água e começasse a nos perseguir, mas não sei se ela o fez. Quando chegamos ao carro, meu irmão já estava no telefone com a polícia. Ele contou o que aconteceu e, embora tenham nos pedido para ficar para interrogatório, ele disse que não se sentia confortável fazendo isso e desligou. Eu provavelmente teria feito o mesmo. Era o quanto eu queria sair dali. Você pode pensar que a experiência teria nos desencorajado de continuar pescando lá e nos afastado do local, mas só por um tempo. Na verdade, voltamos algumas vezes, mas nas primeiras nos certificamos de levar nosso pai conosco. Levou um tempo para convencê-lo a acreditar em nós, mas no final ele acreditou. Ele ficou curioso e quis ver essa garota estranha com seus próprios olhos, mas nunca mais a vimos novamente. Até onde sabemos, a polícia pode tê-la encontrado e resolvido a situação à sua maneira. Isso se tornou uma espécie de piada interna entre meu irmão e eu. Chegou ao ponto em que toda vez que íamos pescar naquele lago, parte de nós queria vê-la novamente. Mas agora, com a passagem do tempo e aquele lago não fazendo mais parte da minha vida, comecei a reconhecer a estranheza e o horror de tudo aquilo. Ela provavelmente era apenas uma pessoa com problemas mentais. Essa é a explicação que decidi aceitar. Meu irmão tem algumas teorias interessantes, mas considero todas bobas e irreais. De qualquer forma, duvido que algo tão inexplicável e estranho quanto o que aconteceu naquela noite volte a acontecer comigo. A coisa no pântano. Meu nome é John e pescar é uma das maiores alegrias da minha vida. Aproveito todas as oportunidades para estar na água, seja num lago, rio ou nos pântanos locais. Isso aconteceu cerca de 2 meses atrás, quando eu estava com meu amigo Peter, que é tão obcecado por pesca quanto eu. Decidimos pescar no pântano para tentar pegar algumas trutas, algo que já havíamos feito muitas vezes. Os pântanos por aqui são bem rasos, então colocamos meu caiaque na água como sempre fazemos. Era início da primavera, então ainda estava um pouco frio lá fora e a água ainda mais gelada, mas não nos importamos. Estávamos remando há cerca de 30 minutos quando encontramos um bom local que parecia promissor. O pântano parecia completamente vazio naquele dia. Nenhum outro pescador por perto, exatamente como gostávamos. Abrimos algumas cervejas e fomos direto pescar, apenas curtindo a paz e o silêncio. Estávamos pescando talvez há 1 hora quando Peter fisgou algo. Pelo menos parecia. Enquanto ele recolhia a linha, ficou um pouco empolgado demais e se inclinou para o lado do caiaque para conseguir um ângulo melhor. Eu sabia o que estava prestes a acontecer um segundo antes, mas não consegui falar rápido o suficiente. Quando ele se inclinou, assisti impotente enquanto seu celular deslizava do bolso do casaco e mergulhava na água turva. Dá para dizer que Peter ficou tão frustrado quanto nunca o vi. Ele disse que tinha um seguro que cobriria os danos ao celular, mas não se ele estivesse completamente perdido. Disse que a reposição custaria algumas centenas de dólares que ele não tinha. E eu não o culpei nem um pouco. Eu também não estava nadando em dinheiro. Disse a ele que tentaríamos encontrar o telefone, mesmo com a água tão lamacenta que não dava para ver mais do que alguns centímetros abaixo da superfície. Passamos os 20 minutos seguintes na mesma área, usando os remos para tentar sentir algo duro no fundo. Mas era impossível. O chão do pântano era só lama e vegetação. E mesmo tendo os dois visto o celular cair na água, estávamos começando a adivinhar onde procurar. Finalmente disse a Peter que não iríamos encontrá-lo e que era melhor tentar salvar algum prazer do dia. Mas ele balançou a cabeça e disse que não sairia dali sem aquele telefone. Antes que eu pudesse detê-lo, Peter começou a tirar os sapatos e as calças. Disse que ia entrar no pântano e tentar sentir o telefone com os pés. Na verdade, achei que não era uma má ideia. Pelo menos era melhor do que cutucar com os remos.
No momento em que Peter entrou na água, soltou uma sequência de palavrões sobre como estava fria. Aquele ponto do pântano era mais fundo do que eu esperava, cerca de 1,40 m a julgar pela altura da água no corpo dele. Mas ele estava determinado. Então, começou a tatear com os pés na área onde achava que o telefone havia caído. Eu observava do caiaque, ficando mais impaciente a cada minuto. A água estava tão fria que eu sabia que Peter não ia aguentar ficar ali por muito tempo. E eu esperava que ele encontrasse o celular rapidamente ou desistisse e voltasse para o caiaque. Mas então, do nada, Peter gritou e seu corpo inteiro caiu para frente. Num segundo, ele estava em pé na água. No seguinte, estava completamente submerso. No início, pensei que talvez ele tivesse escorregado no fundo lamentento ou que realmente tivesse encontrado o telefone e mergulhado para pegá-lo. Mas depois de alguns segundos sem ver Peter voltar à superfície, eu sabia que algo muito errado estava. Nem pensei. Comecei a tirar meus sapatos e casaco, me preparando para pular atrás dele. Antes que eu pudesse entrar na água, no entanto, Peter irrompeu novamente do pântano, coberto da cabeça aos pés com lama imunda, e ele gritava para que tirássemos ele dali o mais rápido possível. Ajudei a puxá-lo de volta para o caiaque e começamos a remar para longe daquele ponto o mais rápido que podíamos. Peter estava tremendo, e nem apenas por causa da água fria parecia. Ele não parava de olhar para trás para a água como se esperasse que algo nos seguisse. Quando estávamos a uma distância razoável, perguntei o que havia acontecido lá embaixo. Peter disse que enquanto tateava tentando encontrar o telefone com os pés, algo agarrou seu tornozelo e o puxou para baixo. Ele não conseguia descrever a sensação. Disse que não era exatamente uma mão, mas também não era um tentáculo ou nenhuma arcada de dentes, apenas algo que se enrolou em seu tornozelo com uma força incrível. Segundo Peter, após ele ter sido puxado para baixo, o que quer que tenha agarrado tentou arrastá-lo para longe do local onde estávamos pescando. Ele disse que lutou com todas as suas forças, chutando e se debatendo até conseguir se soltar. Decidimos dar o dia por encerrado e voltamos para a doca, embora Peter não tivesse encontrado seu telefone, mas claramente não era isso que estava em sua mente. Durante todo o caminho para casa, ele mal disse uma palavra. Continuei tentando convencê-lo de que talvez tivesse sido um grande bagre ou um jacaré que o agarrasse, mas no final não era eu quem sentiu, então não podia convencê-lo de nada. Peter insistiu que o que quer que o tenha agarrado não parecia com nenhum peixe ou animal que ele já tivesse encontrado. Ele estava tão perturbado e agitado que eu honestamente comecei a me sentir assustado. Quero dizer, o que aquilo poderia ter sido? Minha mente começou a divagar e isso não me levou a nada de bom. Pescava naqueles pântanos há anos e nunca tinha passado por nada parecido com o que Peter descreveu. Mesmo depois de fazer alguma pesquisa online, nunca encontrei nada conclusivo. Parte de mim quer voltar àquele local e ver se conseguimos descobrir o que está lá embaixo, mas não estou ansioso para fazer isso tão cedo. Devo dizer que desde então, toda vez que fui pescar no pântano, sinto uma inquietude que não deveria acompanhar algo tão prazeroso quanto pescar. Essa história aconteceu cerca de 2 meses atrás, e eu ainda penso nela de vez em quando. O barco abandonado no reservatório. Éramos eu, Carla, Rafael e Mariana, o grupo habitual das aventuras de fim de semana. Estávamos procurando algo para fazer num sábado à tarde, e Rafael mencionou um reservatório perto da casa da Mariana, aonde já havíamos ido algumas vezes. Era um clássico no nosso grupo de amigos. Rafael e eu sabíamos que havia boa pesca lá, então estávamos animados para lançar as linhas, já que ambos éramos bem apaixonados por isso. Carla e Mariana estavam mais empolgadas em tomar uns drinks à beira da água e talvez dar um mergulho se sentissem aventureiras. A casa da Mariana era na zona rural e o reservatório ficava a uns 10 minutos de carro, seguidos de uma curta caminhada por uma trilha no meio das árvores. Era propriedade pública, como deixavam claro os vários avisos de proibido entrar pregados na cerca de arame que o cercava. Mas Mariana havia feito um buraco na cerca há muito tempo. Sempre ríamos disso quando íamos lá, brincando que havíamos descoberto o ponto perfeito e escondido que ninguém mais conhecia. O reservatório em si era pequeno, cercado por mata fechada em 3 lados e uma estrada de acesso no quarto. A água era cristalina e havia uma pequena área arenosa onde sempre montávamos nossas coisas. Chamávamos de praia por causa da areia e das pedras planas perfeitas para deitar. Realmente era um lugar ótimo. E por ser tão isolado, podíamos tocar música alta e conversar sem nos preocupar em incomodar ninguém. O sol já começava a se pôr quando passamos pela cerca.
Rafael e eu começamos a preparar nosso equipamento de pesca, mesmo que provavelmente não fôssemos pescar muito. As garotas estenderam uma toalha e começaram a beber. O clima era ótimo, especialmente porque eu estava meio afim da Mariana e Rafael parecia interessado na Carla. Enquanto as duas conversavam sobre dar um mergulho, Carla apontou algo que nenhum de nós tinha notado antes. Ela franziu os olhos e perguntou se a gente via aquele barco mais adiante. Todos olhamos na direção que ela apontava. De fato, um pouco mais adiante na margem, havia um pequeno barco encalhado nos juncos perto da beira d'água. Estava posicionado de um jeito estranho, como se tivesse simplesmente encalhado ali sem estar amarrado. A parte estranha era que havíamos ido a esse reservatório dezenas de vezes no último ano e nenhum de nós jamais tinha visto aquele barco. Rafael e eu, sendo os curiosos, decidimos ir dar uma olhada. As garotas pareciam mais interessadas na música e nos drinks, então nos despreguiçaram. A caminhada pela margem levou uns 3 minutos. Conforme nos aproximávamos, percebi que algo estava fora do normal. Não era só um barco vazio, parecia que alguém o tinha usado recentemente e simplesmente o deixado ali. Havia uma vara de pescar com a linha ainda na água, uma caixa de iscas aberta como se alguém tivesse revirado o conteúdo e até um sanduíche meio comido embrulhado em plástico no banco. Mas a coisa mais estranha era o celular. Estava ali mesmo no banco principal, bloqueado, mas com a lanterna acesa. Apontei para Rafael e perguntei quem deixaria o celular assim. Ele deu os ombros, mas dava para ver que ele pensava a mesma coisa. Todo o resto, até o equipamento de pesca e até o lanche, poderiam ter uma explicação simples. Talvez a pessoa nos ouviu se aproximando, percebeu que estava numa área restrita e fugiu antes de ser pega. Mas ninguém deixaria um celular funcionando para trás, por qualquer motivo. Olhei para Rafael, depois para o barco, tentando assimilar tudo. Sei que pode não parecer tão assustador agora, mas naquele momento foi uma das coisas mais bizarras que já vi. Se você estivesse lá, teria sentido mesmo. Ainda tinha luz suficiente para ver alguém que pudesse estar por perto, mas não havia ninguém. Rafael comentou como era sinistro, e eu concordei totalmente. Voltamos para onde as garotas estavam e contamos o que encontramos. Quanto mais eu descrevia o que vimos, mais inquieto me sentia. Lembro de olhar de volta para o barco, balançando suavemente na água e sentir um mau pressentimento crescer dentro de mim. Conversamos por alguns minutos, tentando arranjar uma explicação, mas nada fazia sentido, especialmente por causa do celular. Carla disse que queria ir embora, e eu concordei, a situação toda estava me dando uma sensação horrível. Começamos a arrumar nossas coisas quando os olhos da Mariana se arregalaram e ela apontou para o outro lado do reservatório. Segui seu olhar e tive que olhar 2 vezes para ter certeza do que eu estava vendo. Do outro lado da água, uma pessoa estava de pé, com a água batendo nos joelhos. Mesmo com o sol se pondo, dava para ver claramente. A pessoa segurava algo longo nas mãos, talvez uma vara de pescar ou um galho. Mas o que realmente me assustou foi o fato de ela estar completamente imóvel, virada na nossa direção. Foi aí que eu percebi que ela estava nos observando e provavelmente já havia feito isso há muito tempo. De repente, o desconforto de ver o barco abandonado se transformou em fedo. Ninguém disse nada, mas todos estávamos pensando a mesma coisa. Precisávamos sair dali imediatamente. Agarramos nossas coisas e começamos a caminhar rapidamente em direção à cerca. Não estávamos correndo, mas quase. Então aconteceu o que eu mais temia. A pessoa começou a gritar, mandando a gente sair dali. Era exatamente o que estávamos fazendo, mas ela parecia não se importar. Gritava e xingava de forma agressiva, como um louco. Pensei que não poderia piorar. Então, vi bem a tempo, ela largou o que estava segurando e começou a avançar mais para dentro da água. Demorei 2 segundos para entender o que estava acontecendo. Ela estava nadando em nossa direção. Gritei para os meus amigos correrem e todos saímos em disparada. Corremos até o buraco na cerca e passamos por ele o mais rápido possível. Eu fui o último e enquanto me arrastava ouvi o som de respingos de água atrás de nós. Assim que saímos, os 4 entramos no carro e saímos em alta velocidade. Pelos próximos 20 minutos ficamos sentados na garagem da Mariana tentando entender o que havia acontecido. Carla estava muito abalada e Rafael tentava acalmá-la, mas não adiantava muito. Ela estava quase chorando e eu não a culpo, eu também estava assustado. Ninguém sabia o que pensar. Me perguntei se a pessoa que gritou conosco era a dona do barco.
E se fosse, por que o barco estava do outro lado da água e ela estava dentro do reservatório? Ou pior, e se aquela pessoa tivesse feito algo com o verdadeiro dono do barco? Mas como a Mariana apontou, isso não fazia muito sentido, já que ela nos perseguiu e chamou a atenção para si mesma. Carla queria chamar a polícia, mas o que diríamos? Que invadimos uma propriedade restrita? Encontramos um barco abandonado e alguém mandou a gente sair? Não era uma boa ideia. Já faz alguns meses do ocorrido e não voltamos ao reservatório. Parte de mim quer voltar para tentar entender o que realmente aconteceu, mas não consegui convencer ninguém a ir comigo. Provavelmente é melhor assim. Ainda não consigo me esquecer de como tudo foi aterrorizante. A nova casa assombrada. Ainda estou tentando entender o que aconteceu conosco em nossa antiga casa. Durante anos, havia algo ali que assustava todos nós. Nem sei como descrever o que era. Tem sido muito difícil falar sobre isso como família. Um dos meus parentes ainda insiste que nada aconteceu e que estamos inventando tudo. Os outros 4 membros da família sabem que era real, mas não querem discutir. É como se quisessem fingir que isso nunca existiu. O que realmente me confunde é como isso poderia acontecer em uma casa nova. Nós fomos literalmente a primeira família a morar ali. A casa foi construída em um terreno vazio e nos mudamos logo após o término da construção. Antes disso, morávamos em outro estado. Portanto, não é como se tivéssemos trazido algo da nossa casa anterior. Meu pai foi primeiro para organizar tudo. Depois voltou para me buscar e me levar para o novo lugar. Mas fico pensando se talvez houvesse algo naquele terreno antes de construirmos nossa casa. Ou se há alguma outra explicação que estou perdendo. Na primeira noite em que cheguei à nova casa, meu pai começou a se sentir muito mal de repente. Corremos com ele para o hospital, mas os médicos não encontraram nada de errado. Depois disso, o resto da minha família veio se juntar a nós. Não me lembro exatamente quando tudo começou, mas vou contar sobre as coisas estranhas que ouvimos. Minha mãe e meu pai ouviam sons de arranhões vindos de dentro das paredes da casa. Eles também ouviam pessoas sussurrando enquanto tentavam dormir. Uma vez, meu pai ouviu o que pareciam ser várias vozes diferentes conversando. Quando ele começou a abrir os olhos para ver o que estava acontecendo, as vozes ficaram completamente silenciosas. Um dia, minha mãe descia as escadas como sempre fazia. De repente, ela caiu e rolou por toda a escada. Quando perguntamos o que aconteceu, ela disse que parecia que alguém tinha puxado seus pés debaixo dela. Ela não estava carregando nada pesado, nem correndo. Mas a parte mais perturbadora de tudo foi o que aconteceu com minha irmãzinha. Ela ainda era bebê, talvez com 8 ou 9 meses. Colocamos um monitor de bebê no quarto dela para que meus pais pudessem ouvir se ela precisasse de algo durante a noite. Mas em vez de apenas ouvi-la balbuciando ou chorando normalmente, meus pais começaram a ouvir ruídos estranhos pelo monitor. Eles ouviam o que parecia ser uma voz adulta falando com ela. E imediatamente correram para o quarto dela, mas quando chegaram lá, a porta estava completamente trancada. Empurravam e puxavam a maçaneta, mas parecia que algo estava segurando a porta por dentro. Meu pai teve que usar toda a sua força para abri-la. Quando conseguiram entrar, minha pobrezinha irmãzinha estava de pé no berço, chorando. Quanto ao quarto do meu irmão, ele tinha um grande espelho antigo que originalmente vinha com um conjunto de móveis. Quando nos mudamos, tentaram colocá-lo em cima da cômoda, como era a intenção, mas o teto não era alto o suficiente e o espelho se projetava demais. Então, em vez de devolvê-lo ou jogá-lo fora, colocaram no guarda-roupa dele e o encostaram na parede de trás. Uma noite, meu irmão estava deitado na cama quando ouviu a porta do guarda-roupa rangindo. No início ele pensou que talvez fosse apenas a casa se ajustando ou algo assim, mas quando olhou, viu uma figura escura emergindo daquele espelho antigo que haviam colocado lá. Ele descreveu como algo como uma criatura maligna, uma sombra assustadora que parecia estar se esticando em direção a ele. Ele ficou tão apavorado que saltou da cama e correu pelo corredor até o meu quarto, provavelmente acordando metade da casa no processo. Quando ele invadiu meu quarto, eu estava naquele estado de sono profundo onde você mal consegue pensar direito. Ele tentava me contar o que tinha visto, mas sinceramente eu só queria voltar a dormir. Provavelmente não fui muito gentil. Apenas murmurei algo como, volte para o seu quarto, e virei de lado. Me arrependo de não tê-lo levado a sério. No dia seguinte, ele arrastou aquele espelho para fora do guarda-roupa e o colocou em outro lugar da casa.
e depois que ele o moveu, a porta do guarda-roupa nunca mais se abriu sozinha. Quanto a mim, tudo começou durante o que deveria ser um jogo divertido de família de esconde-esconde. Pensei que estava sendo muito esperto, me escondendo no guarda-roupa do meu quarto. Fiquei agachado lá por uma eternidade, provavelmente quase 1 hora, na escuridão total, esperando alguém me encontrar. Alguns dias depois, desenvolvi uma tosse horrível que não passava de jeito nenhum. Meus pais ficaram muito preocupados e me levaram de médico em médico. Eles tentaram de tudo, xaropes com receita, inaladores, antibióticos, o que fosse. Nada funcionou. Isso durou quase 1 ano inteiro e só quando estávamos ficando desesperados é que parou tão misteriosamente quanto havia começado. Nunca encontramos a causa. Foi apenas uma das muitas coisas estranhas que aconteceram naquela época. Depois disso, as coisas na casa começaram a se mover. No início, eram apenas itens pequenos. As coisas estavam em lugares diferentes de onde havíamos deixado. Então, o que quer que fosse começou a mexer com o meu rádio. Este rádio tinha botões que você tinha que girar fisicamente à mão para ajustar o volume, e tinha uma luz que mostrava o nível do volume. Gosto de dormir com o rádio playando baixinho, mas à noite o botão de volume começava a girar sozinho, devagar no início, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Então, de repente, o volume aumentava ao máximo, tão alto que me acordava. Eu tinha que pular da cama e diminuir o volume novamente. A única maneira de fazê-lo parar era desligando a luz do meu quarto. Quando a luz estava apagada, ele parava de tocar sozinho. Depois, comecei a ter de sonhos muito estranhos em que estava preso em nossa casa. Nesses sonhos, não conseguia sair de qualquer cômodo em que estivesse. As portas não estavam trancadas, mas estavam emperradas e não abriam, por mais que eu tentasse. Quando acionava os interruptores, eles se moviam normalmente, mas nenhuma luz acendia. Tudo ficava escuro. Às vezes, nos sonhos, eu conseguia abrir uma porta, mas quando ia para outros cômodos, as luzes também não funcionavam lá. A casa inteira estava escura, sem mais ninguém por perto, só eu, sozinho. A parte estranha é que eu não era o único tendo esses sonhos. Meu irmão e minha irmã estavam tendo exatamente o mesmo sonho de estar presos em nossa casa, sem luzes e sem outras pessoas. Acordávamos e contávamos uns aos outros sobre os sonhos, e eram todos exatamente iguais. A coisa mais estranha aconteceu quando eu estava guardando toalhas e lençóis limpos num armário de roupa de cama que ficava de frente para a escada. Meu pai estava comigo e nós dois ouvimos passos correndo muito rápido escada acima em direção ao quarto do meu irmão. Nós realmente podíamos ver alguém ali correndo também. Então, ouvimos a porta do quarto do meu irmão bater com força. Fui verificar o quarto dele e abri a porta, mas não havia ninguém lá. Voltei para baixo e encontrei meu irmão na cozinha lavando a louça. Portanto, não poderia ter sido ele. Ele estava ali com as mãos ensaboadas. Antes de todas as coisas assustadoras acontecerem com minha irmãzinha, havíamos pegado um sofá que alguém deixou na calçada. Ele parecia em bom estado quando o encontramos. Mas depois que o trouxemos para casa, minha mãe encontrou uma mancha marrom avermelhada densa, que não saía de jeito nenhum. Não importava com que ela tentasse limpá-lo. Mas logo após aquele terrível incidente com minha irmãzinha, meus pais decidiram que já era bastante. Então, eles imediatamente arrastaram aquele sofá para a calçada para a coleta de lixo. Minha mãe estava convencida de que ele havia trazido algo maligno para a nossa casa. Meu pai, que sempre foi muito religioso, decidiu que precisava fazer algo mais do que apenas se livrar do sofá. Ele pegou sua Bíblia de couro antiga e vários copos que encheu com vinagre branco puro da cozinha. Eu o vi passar por todos os cômodos da casa, murmurando pressões e bênçãos em espanhol. Eu não entendia muito bem, já que meu espanhol não era tão bom. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, como se sua avó ou alguém o tivesse ensinado este ritual há anos atrás. Quando terminou de passar pela casa, ele pegou cuidadosamente um dos copos e disse que precisávamos colocá-lo em algum lugar onde ninguém tocasse ou movesse. Decidimos que o lugar mais seguro estava debaixo da minha cama. Eu tinha uma cama personalizada muito legal que meu pai tinha feito para mim quando nos mudamos. Ela tinha prateleiras embutidas nos lados e um compartimento de armazenamento escondido bem no centro do colchão. Foi lá que colocamos o copo de vinagre, bem no canto onde ninguém pudesse derrubá-lo acidentalmente. Esquecemos praticamente dele por meses depois disso. A vida seguiu, e honestamente as coisas pareciam mais calmas na casa. Mas, um dia, talvez uns 6 ou 7 meses depois, estava procurando algo debaixo da minha cama e lembrei que o copo estava lá. Quando o puxei, não conseguia acreditar no que vi. O vinagre não era mais um líquido. Ele se transformou em uma substância sólida, parecida com gelatina.
Ele ainda estava transparente, mas tinha a consistência de uma gelatina espessa. Sendo um adolescente curioso, achei que aquilo era a coisa mais legal que tinha visto. Com cuidado, peguei o copo e o levei para a escola no dia seguinte. Minha professora de ciências, a senhora Rodrigues, sempre nos encorajava a trazer coisas interessantes de casa. Quando mostrei a ela o vinagre solidificado e expliquei o que era, ela ficou muito emocionada e perguntou se podia fazer alguns testes com ele. Ela usou um cotonete estéril para coletar uma pequena amostra e a colocou em uma daquelas placas de Petri com meio de cultura especial. Rotulamos e colocamos na incubadora, junto com outras experiências científicas. Eu verificava todos os dias depois da escola, e no início nada aconteceu, mas depois de cerca de 4 dias, entrei na sala de aula e vi aquela coisa preta, peluda e nojenta crescendo por toda a amostra. A senhora Rodrigues disse que era algum tipo de mofo preto, mas ela nunca tinha visto nada como aquilo antes. Isso foi muito estranho porque nunca tivemos problemas com mofo preto em nossa casa. Talvez a amostra tenha pego algum mofo em algum lugar entre nossa casa e o laboratório da escola. Depois que meu pai realizou a limpeza religiosa, a maioria das coisas assustadoras pararam de acontecer, mas ainda tivemos alguns problemas. Continuamos tendo aqueles sonhos estranhos de estar presos em cômodos escuros. As coisas ainda desapareciam e apareciam em lugares diferentes, e o que quer que fosse ainda mexia com o meu rádio às vezes. Mas isso acontecia de vez em quando, não constantemente como antes. O homem e o cachorrinho. Tenho 17 anos agora, mas isso aconteceu quando eu tinha 13 e mudou o modo como vejo as pessoas. Na época, eu morava com minha mãe e ela trabalhava em turnos duplos no hospital. Então eu passava muito tempo sozinha e correr virou minha atividade naquele verão. Isso me dava algo para fazer e me tirava de casa. Era uma garota magra com um cabelo que nunca ficava no lugar. 13 anos. É uma idade estranha de qualquer jeito, mas me sentia especialmente deslocada. Velha demais para brinquedos, nova demais para fazer qualquer coisa interessante. O bairro era enorme, talvez umas 100 casas espalhadas por diferentes setores. Morávamos no lado oeste, perto do fundo, onde as casas mais novas tinham sido construídas. E havia uma rua principal que serpenteava por todo o loteamento, conectando todas as ruas menores. Aquela terça-feira de julho estava quente, mas não insuportável. Comecei minha rota usual, indo para o oeste em direção à rua principal. Estava a uns 10 minutos de corrida quando o vi, um homem mais velho passeando com um cachorro, que parecia usar coleira e peitoral rosa vibrante. O contraste era gritante. Aquele homem grande, provavelmente com cerca de 1,80 m de altura, com um cachorro que não devia pesar mais do que 2 ou 3 quilos. Ele parecia ter uns 40 ou 50 anos e tinha um porte que sugeria que já foi atlético. Conforme me aproximava, o cachorrinho capturou completamente minha atenção e não pude evitar sorrir. O homem parou de andar e sorriu de volta. Quer fazer um carinho nela? Eu desacelerei até parar sem pensar realmente. O cachorro balançava o corpo inteiro, não apenas o rabo, e olhara para mim com aqueles olhinhos pretos brilhantes. Claro, se não for incômodo, é claro. O nome dela é Princesa. Ajoelhei-me e deixei a cadela cheirar minha mão antes de fazer um carinho suave atrás das orelhas. O pelo dela era incrivelmente macio e ela se inclinou para o meu toque. Ela gostou muito de você, disse o homem, sorrindo. Quantos anos ela tem? 7 anos. Eu a tenho desde filhote. Fazia tempo que eu não me sentia tão à vontade perto de um estranho. A maioria dos homens me deixava nervosa, mas pessoas com cachorros geralmente pareciam seguras. Minha mãe sempre dizia que pessoas que eram boas com animais geralmente eram boas pessoas. Dei um último afago na princesa e comecei a me levantar. Acho que melhor eu ir. Obrigado por deixar fazer carinho nela. Mas quando me virei para continuar a corrida, o homem falou novamente. Você mora no bairro? Algo no tom dele me fez parar. Não era a pergunta em si. Vizinhos faziam esse tipo de pergunta o tempo todo. Mas o jeito como ele perguntou, com uma intensidade que parecia desnecessária para uma conversa casual, me deixou desconfortável. Senti um pequeno nó se formar no estômago. Dei um passo para trás, tentando parecer natural. Sim, em algum lugar por aqui. O bairro era enorme, então achei que a resposta vaga fosse segura o suficiente. Mas eu pude vê-lo processando minha resposta, e ele não pareceu satisfeito. De onde exatamente? Meu coração começou a bater mais rápido. Vizinhos normais não perguntavam assim. Pessoas normais passeando com cachorros diziam obrigado e seguiam um dia.
Dei mais um passo para trás dessa vez, sem me importar se parecia óbvio. Perto da entrada, menti apontando vagamente para a parte mais antiga do bairro. Ele assentiu lentamente, ainda estudando meu rosto. Aquela parte da frente tem casas bonitas, disse ele. Todos os meus instintos estavam me dizendo para correr, mas um senso de educação mal colocado me manteve ali. Eu tinha 13 anos e ainda acreditava que precisava ser educada com os adultos, mesmo quando eles me faziam sentir algo errado por dentro. Eu levo a princesa para lá às vezes, então talvez eu já tenha te visto antes. Então talvez eu já tenha visto o senhor antes. Eu corri a mesma rota 3 vezes por semana e nunca o tinha visto. Talvez, disse, mas eu realmente preciso ir. Tenho que chegar em casa logo. Então, de repente, ele sorriu. Não era o sorriso amigável quando eu estava fazendo carinho na princesa, mas algo que não chegava aos olhos. Você tem namorado? Sem hesitar, levantei a voz. Não vou tolerar isso! Gritei alto o suficiente para vizinhos a várias casas distantes ouvirem. A expressão dele mudou instantaneamente. A princesa se assustou com um súbito alvoroço, e por um momento me arrependi de ter assustado. Corri em direção à frente do bairro. Minha vida podia depender disso. Todos os filmes de terror que eu já havia visto me diziam para não olhar para trás. E pela primeira vez, aquilo parecia um bom conselho. Quando alcancei a rua principal que levava para a parte da frente, continuei correndo. Se ele estivesse me seguindo, queria que ele pensasse que eu realmente morava ali. Esperei mais alguns minutos, ouvindo passos, vozes ou qualquer coisa que sugerisse que estava sendo seguida. Assim que tive certeza de que estava sozinha, comecei a longa caminhada de volta para casa. Mas não peguei o caminho direto. Em certo ponto, precisei pular uma cerca baixa e me abaixar sobre um deck para atravessar um quintal e entrar no beco por atrás dele. Levei quase 20 minutos para fazer isso, o dobro do tempo normal. Quando finalmente cheguei na nossa rua, estava exausta e paranoica, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. Nunca mais o vi. Moramos lá por mais 3 anos e continuei correndo pelas mesmas rotas, mas ele nunca apareceu. Às vezes me pergunto se imaginei o quanto ele parecia ameaçador. Mas a memória nunca se desfez. O jeito como meus instintos gritavam perigo e a sensação de que suas perguntas eram erradas. 4 anos depois, sei que estava certa em correr. A sombra na sala de estar. Isso aconteceu há 2 noites e ainda estou muito abalada. Acordei por volta das 3 da manhã e meu marido estava trabalhando no turno da noite do hospital. Esfreguei os olhos pensando, ótimo, mais uma noite encarando o teto até o amanhecer. Mas, quando me joguei de volta no travesseiro, senti algo muito inquietante no fundo do estômago. Aquela sensação de que alguém está atrás de você, mas você tem medo de se virar. E antes que perguntem, não, eu não tinha assistido a nenhum filme de terror ou lido histórias assustadoras antes de dormir. Então, de repente, ouvi alguém sussurrar algo muito baixinho. Mal consegui entender, mas foi claro o suficiente para me deixar com medo e com frio. Sentei na cama e tentei ouvir. O som parecia vir de fora do meu quarto. Comecei a suar profusamente e meu pijama ficou completamente encharcado. Olá, chamei, mas ninguém respondeu. Tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas, mas também fiquei curiosa. Como estava sozinha em casa, balancei as pernas para fora da cama e me levantei. Mas mantive aquele edredom em volta em mim como uma armadura. Não tinha como enfrentar o que quer que fosse sem algum tipo de proteção, mesmo que fosse apenas o meu velho cobertor de algodão. Comecei a engatinhar pelo corredor. O sussurro estava ficando mais claro. Agora eu quase conseguia distinguir palavras, mas não o suficiente. Estava me deixando louca. E definitivamente havia luz vazando da sala de estar. Aquela estranha luz azulada que certamente não era de nenhuma lâmpada que eu tivesse deixado acesa. Então, finalmente, juntei coragem para espiar pela esquina na sala de estar. E lá, no canto escuro ao lado do nosso abajur, estava aquela figura, simplesmente parada. Não era exatamente uma pessoa, mas sim uma sombra com forma humana que de alguma forma era mais escura do que a escuridão ao redor. O suor começou a escorrer pelos meus braços e costas. Até meu cabelo estava úmido de tanto suar. Não conseguia respirar direito e não conseguia me mover. O sussurro ficou muito baixo. Então a sombra de repente se moveu em direção ao espelho antigo da minha avó na parede.
Meus braços pareciam gelatina e meus joelhos estavam completamente dormentes de medo. Engatinhei de volta para o meu quarto mais rápido do que já me movi em toda a minha vida. Estou falando de velocidade olímpica. Eu me arrastava de 4 de forma tão frenética que bati no batente da porta e ralei minhas canelas. Eu ainda estava naquele pijama nojento e encharcado de suor, mas de jeito nenhum eu ia levantar para trocar. Fiquei ali tremendo, feito um cirrualá, segurando o meu celular e ouvindo qualquer som. Cada pequeno ruído da casa me fazia pular. Fiquei enterrada sobre aquelas cobertas até poder ver a luz real do sol entrando pelas minhas persianas. Quando o meu despertador tocou às 6h30, liguei imediatamente para a minha gerente e disse que tinha uma intoxicação alimentar ou algo assim. Não havia como eu funcionar no trabalho depois daquilo. Minha voz ainda tremia quando deixei o recado. Eu provavelmente soava como se tivesse passado a noite toda chorando, o que, honestamente, não estava longe da verdade. Essa é a primeira coisa assustadora assim que acontece na minha casa, e eu precisava contar para alguém. Nós nos mudamos para esta casa há apenas um mês. Alguém tem alguma ideia para me ajudar? Estou com muito medo. Também estou pensando em instalar algumas câmeras na casa. Isso aconteceu há 2 noites e ainda estou muito abalada. Os intrusos na véspera de Natal. Na época, eu morava numa casa de madeira bastante espaçosa. A época das festas sempre foi minha favorita do ano porque minha família se reunia na casa de alguém para celebrar juntos. Morando sozinho, isso era algo que eu sempre ansiava. Não me importava de ficar só, mas era bom ver amigos e família de vez em quando. Como morava numa casa relativamente grande, nossa pequena família costumava se reunir na minha casa ou na do meu irmão, normalmente revezando a cada ano. Aquele ano era a minha vez de receber a todos. A maior parte da minha família morava bem longe, o que tornava a viagem uma longa jornada de carro ou um voo caro. Mesmo assim, todo mundo normalmente tentava chegar na véspera de Natal. Então, no dia 23 de dezembro, liguei para meu irmão para confirmar se estava tudo certo. Ele me informou que nossos pais talvez só chegassem na manhã de Natal por causa de um atraso no voo, mas que ele estava de carro e deveria chegar na noite da véspera. Desejei a ele uma boa viagem, disse adeus e fui dormir. Se você já morou bem ao norte, sabe que o inverno é muito frio e muito longo. Nevascas podem se formar de repente e durar bastante tempo. Dito isso, no dia seguinte, uma forte nevasca cobriu o chão de manhã cedo e ventos fortes começaram a soprar à tarde. Recebi uma ligação do meu irmão por volta das 18 horas, avisando que ele teria que passar a noite num hotel, porque a nevasca tinha deixado as estradas intransitáveis. Concordei que era a decisão mais segura, embora um pouco decepcionado por passar a véspera de Natal sozinho, mas tentei manter o pensamento positivo, pensando no dia de Natal com toda a família reunida. Às 22 horas, preparei-me para dormir e programei o despertador para 5 da manhã, caso meus pais chegassem mais cedo. O uivo do vento lá fora dificultava o sono porque sacudia todo o quarto e fazia a casa inteira ranger. Mas enquanto eu ficava deitado, acordado e irritado, um som suave e ritmado se aproximou do lado de fora da casa. O vento batia de todas as direções em velocidades aleatórias, o que fazia o som suave e ritmado de passos se destacar. Os passos eram lentos, como era de se esperar naquele tipo de tempo, mas continuaram até chegarem à parede do lado esquerdo da minha casa. Fiquei deitado de olhos arregalados, ouvindo essa pessoa estranha andando por aí durante uma tempestade no meio da noite. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. Confusão total e medo de um possível ataque. No entanto, comecei a me perguntar se poderia ser meu irmão. Talvez algo tivesse acontecido e seu celular tivesse perdido o sinal. Talvez ele não tivesse encontrado um lugar para ficar. Quanto mais eu pensava, mais sentia que precisava encontrar uma maneira de ver quem era. Num tempo daqueles, ninguém aguentaria mais de 1 hora do lado de fora sem sofrer sérias consequências. E eu definitivamente não queria meu irmão e sua família presos lá fora. Enquanto vestia roupas mais pesadas, houve uma batida lá embaixo. A parte estranha foi que foi apenas uma batida, e não veio da porta da frente. Cautelosamente, abri a porta do meu quarto e olhei escada abaixo. Estava muito escuro para ver qualquer coisa, mas eu não queria entregar minha posição caso fosse alguém perigoso. Então, deixei as luzes apagadas. Desci as escadas quase no escuro, ainda tentando ouvir passos ou qualquer som,
mas não ouvi nada, além do vento forte. Quando cheguei lá embaixo, fui até a porta da frente, mesmo que a batida não parecesse ter vindo de lá. Eu não tinha certeza do que mais fazer. Não sei explicar por quê, mas aí foi quando eu comecei a ficar realmente nervoso, verdadeiramente assustado. Normalmente não digo que me assusto fácil, mas algo parecia muito errado. Aproximei-me da porta silenciosamente, inclinei-me e movi levemente a cortininha do lado do vidro. Estava um homem parado ali, olhando para a porta. Ele parecia calmo e sem expressão, mas assim que me notou, começou a gritar pedindo ajuda, batendo no vidro e encarando diretamente meus olhos. Imediatamente dei um passo para trás, não esperando uma reação tão repentina. Meu coração começou a bater forte no peito. O homem não parecia bem. Ele parecia perturbado e tinha uma mão no bolso, como se escondesse algo. Não me sentia nada confortável em abrir a porta, mas também não queria o sangue daquele homem nas minhas mãos por não ajudar durante uma tempestade daquelas. O que aconteceu? Como você chegou aqui? Gritei. Houve uma pausa de alguns segundos antes do homem responder calmamente. Me perdi. Só preciso de um lugar para me abrigar. A mudança repentina de atitude dele era alarmante. Fiquei parado pensando por um tempo antes do homem pedir novamente para deixá-lo entrar. Então ele pediu de novo, e de novo, cada vez mais agressivo, até que começou a bater na porta, socando-a sem parar. Corri para outro cômodo para pegar minha arma, que guardava em casa para defesa. Depois voltei para a porta da frente, mas mantive uma boa distância, mantendo minha posição, esperando que ele fosse embora se eu ignorasse. Ele continuou batendo por bem mais de 1 minuto. Mas enquanto eu estava ali em ansiosa espera, ouvi novamente o som de passos rangindo na neve, andando ao redor da minha casa. Percebendo naquele momento que era definitivamente uma situação ruim, corri para o andar de cima e me tranquei no meu quarto. Logo depois, ouvi 2 homens começarem a conversar e depois ouvi vidro quebrando e passos entrando na minha casa. Os passos se espalharam pelo andar de baixo. Ouvi coisas sendo movidas e objetos caindo antes de alguém começar a subir as escadas. Meu quarto era o único cômodo no andar de cima, além de um pequeno banheiro e um armário. Tremendo incontrolavelmente e rezando mentalmente, levantei a arma e apontei para a porta, enquanto um homem se aproximava do outro lado. "Ele deve estar aqui", gritou o homem, quase num tom alegre. Ele deu um soco na porta. O som foi pesado, como se tivesse batido com um martelo, ou talvez até mesmo com uma arma. Não conseguia evitar soltar um pequeno suspiro de medo. O homem soltou uma risada doentia. Então, o outro homem lá embaixo gritou algo e os passos dos 2 homens se afastaram. Fiquei sentado ali, segurando a arma apontada para a porta por provavelmente 15 minutos, ouvindo unicamente o som do vento forte lá embaixo. Depois de verificar a casa com cuidado, me certifiquei de que eles tinham ido embora e coloquei uma tábua de madeira sobre a janela quebrada para impedir a entrada de neve. Os homens tinham levado alguns objetos de valor da casa e deixaram uma bagunça, mas não causaram outros danos. A tempestade tinha amaindado na manhã e eu informei minha família e a polícia sobre o que aconteceu. Meu irmão ficou bravo consigo mesmo por não estar lá por mim, mas eu o assegurei que eu estava bem e que ele tinha tomado a decisão certa por não dirigir durante a nevasca. Embora tenha passado pelo momento mais assustador da minha vida, acabei tendo um Natal muito bom com minha família. As pessoas hoje em dia podem ser cruéis e terríveis, e fazer algo daqueles, colocar alguém naquele tipo de situação, especialmente nesta época do ano, é outro nível de insanidade. A assombração que seguiu. O medo se tornara a única presença constante ao meu lado, preenchendo cada canto da casa como um nevoeiro pesado que não se dissipava, nem mesmo à luz do dia. Tranquei portas, chequei janelas, testei as fechaduras até os dedos doerem, como se isso pudesse deter o que vinha me atormentando. Mas, no fundo, sabia que nada disso importava, porque o que me assombrava não precisava de portas para entrar. Numa daquelas noites silenciosas, quando olhei pela 3ª vez para o relógio em poucos minutos, vi Úrsula parada no corredor, sorrindo de um jeito que não era humano. Piscou e ela desapareceu. No dia seguinte, ao entrar no quarto,
encontrei a aliança de casamento de Leonardo sobre a almofada perfeitamente arrumada. O metal estava gelado, tão real e sólido que minhas mãos tremeram. Não sabia se era um aviso, um troféu perverso ou apenas mais um lembrete do buraco que cavara para mim mesma. Em busca de respostas que sabia não encontrar, fui ao túmulo de Leonardo. O céu estava pesado e cinzento, e enquanto o vento frio batia no meu rosto, notei um bilhete enfiado sobre uma pedra. Isso não termina aqui. A caligrafia era a mesma da mensagem anterior, como se a morte lhe tivesse restaurado a capacidade de escrever. De volta ao apartamento, enquanto tentava fazer chá, ouvi passos no corredor. Passos que reconhecera muito antes da tragédia. Então, a voz de Úrsula cantarolou uma canção de infância, chamando meu nome como fazia quando éramos próximas. A xícara caiu da minha mão e se estilhaçou no chão, mas não tive coragem de olhar para trás. Cada sombra se esticava, como se quisesse me tocar. Cada ruído parecia vir de dentro da minha cabeça e também de fora, de qualquer coisa que atravessasse os limites do invisível. Com o tempo, meu corpo começou a ceder à tensão constante. Meus olhos ardiam. Minha pele parecia carregar o peso das noites sem dormir. Certa madrugada, enquanto lavava o rosto, vi o reflexo de Leonardo no espelho, parado atrás de mim. Quando me virei, o banheiro estava vazio, mas o cheiro dele pairava no ar. No corredor, uma sombra esguia se movia rápido demais para ser humana. Riso distante ecoava pela sala, como memórias distorcidas de momentos que não existiam mais. Ao abrir o armário, encontrei as roupas de Úrsula penduradas entre as minhas, como se ela nunca tivesse deixado de morar ali. Era como se estivessem reconstruindo uma vida dentro da minha, usando cada pedaço da minha culpa como tijolo. Sentada no chão ao amanhecer, segurando a aliança com tanta força que quase doía na palma da mão, percebi que ela não viera do cemitério. Ela viera de mim, da minha raiva, do meu ressentimento, do desejo de destruição que eu permitira crescer. Na última manhã daquela sequência sufocante, olhei pela janela e vi algo que fez meu coração parar. Úrsula e Leonardo estavam na rua, de costas para mim, de mãos dadas. Não era uma ilusão, nem um reflexo, era uma presença. Viraram-se devagar, em uníssono, e olharam diretamente para mim. Não havia ódio, nem dor, nem remorso, apenas um vazio profundo, como se fossem versões incompletas do que um dia foram. Naquele momento, entendi que eles não estavam assombrando minha casa, estavam reivindicando o lugar que eu dei na minha vida. Eu abri a porta com minhas escolhas, e agora não havia como expulsá-los. O que estava diante de mim não era apenas uma assombração, mas o resultado de tudo que eu deixei crescer dentro do meu próprio coração. O tormento sem fim. A noite sempre teve seu próprio peso, mas naquela em particular, o ar parecia se curvar ao meu redor, como se o apartamento respirasse junto comigo, tentando sincronizar-se com meus suspiros cansados. Eu já não temia o que se escondia nas sombras. O que me assustava agora era a ideia de que eu poderia ter me acostumado a elas. A lâmpada fraca da sala pulsava de vez em quando e a cada oscilação revelava um detalhe que não estava ali antes. Uma sombra mais escura na parede, um tremor quase imperceptível no piso, um ruído baixo que eu não conseguia distinguir entre encanamento e um sussurro. Respirei fundo, na esperança de encontrar algum resquício de coragem. Mas encontrei apenas o vazio de quem já não sabe onde o medo termina e o hábito começa. Foi desse momento que falei, convidando o que quer que estivesse ali para finalmente se revelar, e o silêncio que respondeu pareceu sorrir. A mancha apareceu como resposta, lenta e confiante, espalhando-se pela parede como se tivesse plena consciência de que eu não tinha mais forças para enfrentá-la. A escuridão escorria para baixo, mas não caía. Parecia agarrar-se ao concreto como longos dedos se esticando em minha direção. Foi então que percebi que isso não era um fenômeno natural,
Nenhum sinal comum de umidade, mas algo que carregava intenção. O ar ficou mais denso, quase pastoso, e tive a sensação de que todo o cômodo se inclinava em direção àquela sombra que crescia. Recuei sem perceber, os pés arrastando no chão, o corpo tomado por um frio que subia pela nuca e se instalava na base do crânio. Minha mente gritava para correr e meu corpo obedeceu tarde demais. Quando me tranquei no quarto, já sabia que isso não era um aviso. Era uma chegada. A porta do quarto parecia vibrar como se algo do outro lado respirasse em ritmo com a madeira. E então a mancha começou a se formar novamente, agora por dentro, surgindo como um olho se abrindo para me analisar. Eu me senti observada por algo que não tinha rosto e ainda assim parecia conhecer cada detalhe meu. Sentei na beirada da cama, pressionando as mãos contra o rosto, tentando controlar a respiração, mas o desespero vinha em ondas. Era impossível negar que eu tinha convocado tudo isso, que o ritual que fiz não fora um experimento inofensivo, mas uma porta aberta para algo que não nascera para ser convidado. A culpa pesava, mas junto dela havia uma raiva antiga, enterrada que ainda pulsava com força demais. E essa mistura tóxica era o combustível perfeito para o que agora vivia aqui comigo. Memórias de Úrsula e Leonardo brilhavam como flashes, como se o próprio apartamento me lembrasse por que tudo começara. Os sorrisos deles, antes tão familiares, agora pareciam zombeteiros, quase cúmplices da minha ruína. Era estranho como a mente distorcia tudo quando a dor se recusava a morrer. E no fundo, por mais errado que fosse, eu ainda me agarrava a essa dor como se fosse a última coisa que me mantinha consciente. A mancha já não avançava, como se esperasse, observasse e estudasse meus pensamentos. Parei de tentar entender, parei de tentar lutar. Apenas fiquei ali encarando a sombra, ouvindo sua respiração misturar-se com a minha e aceitando que esse era um novo ritmo da minha vida. Quando o amanhecer tocou a janela, nada tinha melhorado. A luz apenas revelou que a mancha ainda estava lá, estática, como uma ferida aberta na madeira da porta. Levantei-me devagar e fui até a janela sem saber bem o porquê. Lá fora o mundo seguia como se nada fosse. Carros passando, pessoas distraídas, o ruído distante da cidade acordando, e ali estava eu, parada, sentindo-me como alguém que deixou uma dívida sem pagar. Porque eu sabia que não tinha acabado. Sabia que o que eu havia invocado ainda estava à espreita, esperando o próximo movimento. E quando finalmente baterem na minha porta de novo, não será para me assustar, será para cobrar. Tudo que me resta é esperar.